ouvido o negócio aqui. Pode baixar um pouquinho. Então na nossa pretensão, né, pretensão nossa como semideuses, né, colocando entre aspas aqui semideus, porque a gente se acha um Deus, a gente questiona Deus. A gente quer questionar Deus com respeito aos seus propósitos, com respeito aos seus desígnios. E por isso nós nos tornamos assim mais reprováveis na presença dele. Porque só o fato de nós questionarmos a ele, só o fato de nós é, tentarmos colocar Deus no tribunal de julgamento, já faz de nós pessoas que não está entendendo esse grau de fidelidade, esse grau de compromisso nosso para com Deus. Né? Então a gente fala assim, uau! Então, só esse aqui é só a introdução daquilo que a gente vai conversar sobre o livro de Oséias, né? O primeiro profeta dos menores, né? O profeta menores, o primeiro livro dos profetas menores. Nós estaremos conversando um pouco a respeito do livro de Oséias e o que ele trata. Vamos, queridos? Mas antes, nós vamos fazer então aqui a nossa lembrança dos nossos aniversariantes. Arlete, dia 16. Rosimana, dia 16 também. Ivanete, a nossa irmã Ivanete, dia 18. Aurélia, dia 20. O Isaac, dia 21, junto com o Mateus Bobinotti. Né? Então, são nossos irmãos que estão de nível nessa semana. Né? Graças a Deus, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 irmãos de aniversário. Graças a Deus pela vida deles. E vamos pedir para o nosso irmão presbítero Jaime fazer a oração por eles, então, querido. Amém. 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 Raquelzinho, então, olha cá. Com a Sarinha? Tem mais um chegando lá também, Sarinha? Tem mais um, tem mais 2 chegando. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá para o livro de Oséias, então? Vamos lá para o nosso livro de Oséias, a sua apostila aí. Uma pergunta. A gente tinha falado com vocês, falaram a respeito do livro de Ezequiel. Aquele texto pesadão que eu falei para vocês lerem. Alguém leu? Leu, Davi? Alguém mais leu aquele livro, aquele texto pesadão que eu falei para vocês ler? Porque eu falei assim, não vou ler aqui não, porque é complicado. Nico! Mas assim, queridos, então você tem aí, né, o livro de Ezequiel, um trecho da palavra de Deus que ela é pesada, capítulo 23, né, sobre as duas irmãs, né, a Olibá e a Oolá, né, então eu quero que você depois em casa, novamente, não tenha medo de ler o texto, só não vou ler aqui porque eu acho muito pesadão, né, por causa das questões das nossas irmãs que estão presentes, e ele traz termos aqui bem pesados para a gente pensar, porque ele está falando sobre a mesma coisa, ele vai falar sobre a mesma coisa, sobre os problemas, né, que é recorrente na história do povo de Deus, que é uma história recorrente na história do povo de Deus. E essa recorrência desse erro, desse pecado, ele começa para a gente muito antes de o povo adentrar a da terra prometida. Ela começa muito antes. Se você lembrar, qual foi a primeira manifestação de idolatria na história do povo de Deus depois que sai do Egito? Qual foi a primeira manifestação? Bezerro de ouro. Né? Então, ali no bezerro de ouro, então você tem a primeira manifestação dessa quebra, né? Essa quebra de aliança, dessa quebra de aliança entre o povo de Deus e Deus. Por quê? Porque quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias lá com Deus, o povo julgou que ele tinha morrido, estava demorando demais, e em vista disso, então, eles pedem para Arão, pressionarão, para que eles construam Deus. Né? Então, eles fazem a arrecadação dos utensílios de ouro e prata e tudo mais. Então, eles fundem, né, fundem um bezerro de ouro, e eles declaram que aquele bezerro era o Deus que tinha os tirado do Egito. Uau! Então, a gente como ser humano, quer dizer assim, nós seres humanos, por causa do pecado,
nós somos idólatras. Tá? Todos nós, por causa do pecado, nós somos idólatras. O que significa idólatra? Idólatra é aquele que serve ou serve de maneira prática a alguma coisa com um propósito de benefício próprio. Né? Às vezes a Igreja Católica, a gente marreta a Igreja Católica por causa das imagens. Né? E eles dizem para nós que não é Deus, é só uma referência. Se é uma referência para levar as pessoas a uma vida de comunhão com Deus, uma imagem não precisa ser servida. Como que ela é servida? Como que eles servem aquelas imagens? Velas, que mais? Orações, que mais? Símbolos, né? Então toda forma que levar uma florzinha, acender vela, fazer oração, isso é prestar culto, isso é servir, Então quando você faz isso, você está servindo aquela imagem, ok? Então isso denota então a idolatria no sentido assim, de reverenciar aquele objeto, porque julga que aquele objeto simboliza um Deus para eles, esse Deus pode ajudá-los nas suas necessidades. Ok? Além disso, nós cristãos, né, protestantes, podemos ser idólatras? Como? Como nós cristãos podemos ser idólatras? É uma delas. Né, essa idolatria a líderes, essa exaltação a líderes no sentido assim, de espelhamento, de referência, no sentido assim, não de referência, todos nós somos referência, mas no sentido de que você passa a ouvir somente aquela pessoa, você só dá ouvido àquela pessoa. Então, a partir do momento que você nomeia um líder, e que ele seja o teu guru, a partir disso começa a haver uma idolatria por essa pessoa. Começa a haver um sentimento de dependência dessa pessoa. Então isso se torna muito perigoso para nós cristãos. Qual outra forma de nós idolatrarmos? Qual que é a outra forma de nós idolatrarmos? Ok, também. Então, se a gente pensar, né, a Bíblia, lá em Ezequiel, você vai ver um termo interessante que diz assim que os ídolos do coração. O livro de Ezequiel ele tem esse termo, ídolos do coração. Né, o povo de Israel começou a ter ídolos do coração. E nós, seres humanos, nós estamos muito tendenciosos a ter ídolos no nosso coração. Pode ser amigo, pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser esposo, pode ser esposa. Ela começa nesse grau parentesco. Depois ela passa para objetos. Ela passa para propriedades, ela passa para dinheiro, ela passa para outros itens que faz com que você coloque a sua satisfação naquele bem ou naquela pessoa em si só. Trazendo toda a satisfação e toda a sua dedicação. Paulo fala para Timóteo que o dinheiro é a raiz dos males. E diz assim, o amor do dinheiro. Guarde essa palavra, não é o amor ao dinheiro. Ele não está falando amor ao dinheiro. Ele está falando amor do dinheiro. Por que ele usa a palavra do? Porque quando ele coloca a palavra do em vez do ou, ele está dizendo assim, aquela palavra que ele usa para dinheiro ali é mamon. Então, ele está dizendo assim, o amor de mamon faz você ser idólatra. O amor do dinheiro faz você trabalhar por ele. Você gastar sua vida por ele, dedicar tempo para ele, você se desgastar por ele, porque você acha que juntando um valor na tua conta, você vai encontrar paz e satisfação. E a partir do momento que você coloca a tua satisfação naquele montante de dinheiro que você quer juntar, então você está colocando a tua dependência no dinheiro e não em Deus. Então ele passou a ser Deus. Para ele você não vai ter tempo, para ele você vai dar todo o seu tempo, toda a tua atenção, todos os seus pensamentos, todo o seu esforço. Então, a partir disso, ele passou a ser seu Deus. E nós passamos a ser idólatra do dinheiro. Ok? É muito fácil elegermos ídolos no nosso coração. É muito fácil. E aí a gente perde a perspectiva de que Deus disse assim para o seu povo.
Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O que ele quer ouvir de nós? O que Deus quer ouvir de nós? Com essa declaração que ele faz para nós. Eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Em outras palavras, eu sou o teu Deus que te salvou do pecado. O que ele quer de nós em contrapartida? Mas qual a declaração que a gente tinha que dar para Deus? Qual é o nosso reconhecimento que nós tínhamos que ter para com Deus? Quase isso. Isso. O que nós deveríamos declarar para Deus é: tu és o meu Deus. E no meu coração só tem o Senhor como meu Deus. Vamos lá em Êxodo. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos para Êxodo, capítulo 20. Vou ler para você, livro errado ainda. Agora sim. Agora sim. Êxodo, capítulo 20. Versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nesse dia, tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do descanso e o santificou. Então, esses 4 primeiros mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se nós vamos ser fiéis a Ele nesses 4 mandamentos ou não. Tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. Com Ele. Do 5º para frente é o nosso relacionamento agora com o nosso próximo. Com o nosso próximo. E o que diz o 7º mandamento? Olha aí capítulo, aí no Êxodo 20 mesmo. É o 7º mandamento. 7º mandamento. E por que a palavra de Deus associa adultério com idolatria? A palavra de Deus associa o adultério com idolatria. Essas palavras são conjuntas, porque está ligado à fidelidade. Então, quando o mandamento está dizendo não adulterarás, a gente olha para no sentido conjugal. A gente está olhando para o lado conjugal, marido e mulher. Mas na palavra de Deus, a figura do marido e mulher, ela é uma metáfora maior. Ela é uma metáfora maior. Que mostra principalmente o relacionamento de Deus com o seu povo. Um relacionamento conjugal. Aí você vai lembrar de quem que fala sobre isso? Quem fala sobre isso no Novo Testamento? Paulo fala em Coríntios, Paulo fala em Efésios, que ele fala a relação conjugal do marido e mulher e diz que nessa relação, ele está usando uma metáfora do casamento, marido e mulher, para mostrar Cristo e a igreja dele. E a igreja como noiva. E ele como noivo. Só que na cultura judaica, na cultura oriental, quando a gente está falando de noivado, já é um casamento. Já é um compromisso selado. É um compromisso selado, que falta só a consumação. E quando será a consumação do casamento do noivo com a noiva? Quando ele vier.
E nesse trabalho, o que Jesus está fazendo com a noiva dele? Como que ele quer apresentar a noiva dele para o dia do casamento? Pura. Ataviada como noiva pura. Alegre e feliz para encontrar-se com o noivo. Mas esse processo de santificação é na qual Jesus está purificando a sua noiva. Eita! Jesus não casou com uma noiva virgem? A noiva de Jesus não é pura. A noiva de Jesus é uma impura. E agora a gente entra no livro de Oséias. Vamos ao capítulo 1. Olha só o que Deus manda o profeta fazer. Capítulo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, Oséias e tomou a Gomer, filha de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Uau! 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 E a gente está diante de uma situação na qual Deus pega Oséias, pega o profeta. Oséias, para lembrar, Oséias significa salvação. Josué, Oséias, Jesus, Josué, é o mesmo nome, tá? É o mesmo nome. Ele tem o mesmo significado. Deus salva. Deus salva. E diante desse quadro, Deus pega o profeta Oséias e diz para ele casar-se com uma prostituta. E aí então, Deus usa o profeta como uma metáfora. E ele faz isso com vários profetas. Ele faz isso com vários profetas. Fazendo da vida do profeta uma metáfora, uma ilustração, uma parábola viva. No caso de Isaías, ele ficou 1 ano nu, andando em Israel. Uau! Ele pega agora Oséias e fala para ele casar-se com uma prostituta. E vai piorar o caso aqui. Vai piorar o negócio aqui. Essa mulher vai abandonar ele. Vai piorar porque ele vai tomar uma esposa de um amigo. A coisa vai piorar ainda mais. Mas o que ela simboliza? O que ele simboliza nessa história toda de Israel? A infidelidade do povo para com Deus. Abra sua Bíblia, vamos lá. Abra em Oséias mesmo, vai lá no capítulo 12. Melhor, capítulo 11. Vamos lá no capítulo 11. Só para a gente entender o problema, né, espiritual que trata o livro. Esse é o tema do livro, tá, queridos? A infidelidade espiritual de Israel para com Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o choro de Deus pelo povo dele. Esse é o lamento de Deus pelo povo dele. Israel era como um menino, e eu os amei. Eu os guardei, eu os protegi, eu os chamei como filho meu para andar comigo. Mas constantemente em rebeldia eles se viravam contra mim e andavam longe de mim. Que história que lembra isso? História de quem que lembra isso? Que parábola que Jesus contou que lembra isso? Quem lembra da parábola? Diga, Thaís. Filho
pródigo, lógico. Filho pródigo. Aquele que estava debaixo do braço do pai, cuidado pelo pai, e diz assim, eu quero a minha herança, eu não quero ficar mais vivendo com o Senhor, eu quero andar. Israel está fazendo a mesma coisa que o filho pródigo. A história que Jesus está contando não tem nada de novidade. Essa parábola que Jesus está contando para eles não tem nenhuma novidade para eles, porque eles já passaram essa história, já viveram essa história. Eles sabem que história que é essa. Eles sabem que história está sendo contada. A história da rebeldia do povo de Deus desde o Egito. Desde o Egito. Um povo que constantemente vira as costas para Deus. Não quer viver uma situação conjugal de fidelidade. Como que a gente quebra o contrato de fidelidade, irmãos? Vamos fazer assim, vamos falar com Deus, né? Vamos primeiro assim, vamos com Deus. Como que a gente quebra o contrato de fidelidade com Deus? Qual a primeira marca da quebra de fidelidade com Deus? Hã? Ok? O que mais? Hã? Qual o motivo? Tá? É um deles. Pecado é outro. Esse é o ponto inicial. O ponto inicial da nossa quebra de fidelidade a Deus é quando nós não obedecemos os seus mandamentos. A partir disso, a partir do momento que você não obedece ao mandamento, você está infringindo em quê? Em pecado. Lembra? Se eu e você infringimos uma lei do trânsito, se o guarda pegar, o que você vai receber? Uma multa. Ainda que você possa ficar muito bravo com ele, mas você sabe que você está errado. Você infringiu a lei de trânsito. E a lei de trânsito, ela implica em multa. Em multa. E desconto da tua carteira de habilitação. 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos, 20 pontos. Quebra de mandamento, desobediência ao Senhor é pecado. O pecado é quebra de fidelidade a Deus. Uau! Nós somos todos miseravelmente infiéis. Nós estamos num estado de infidelidade absurda. Por que isso acontece, irmão? Por que isso acontece? Não deveria acontecer com normalidade. Porque às vezes nós estamos tão acostumados ao perdão de Deus que nós tratamos o pecado com leviandade. Nós tratamos o pecado com leviandade. Porque a gente sabe que em Cristo nós somos perdoados. E por isso nós estamos levianos na nossa vida espiritual. Só que essa leviandade leva a uma terrível derrocada na nossa vida espiritual. Você perde comunhão, você perde entusiasmo, você perde comunhão, você não quer mais ficar perto, você se torna uma pessoa quase que qualquer outro ímpio qualquer. Quase qualquer outro ímpio qualquer. Mas por que quebra? Por que nós temos essa facilidade de quebrar o mandamento? Por quê? Não é questão do pecado agora. Mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. Mais. Vamos mais para baixo, vamos afundar o negócio aí. Falta caráter em nós. Falta caráter em nós. Por aí, irmã. Porque a gente olha para Deus e diz assim, tu és meu Deus, mas a gente não leva isso a sério. A gente não leva isso a sério. Deus diz assim, eu sou o teu Deus. Você não coloque nenhum Deus diante de mim, porque não há. Só eu sou Deus. E diz assim, ó, seca isso aqui. A nossa fidelidade a Deus, nosso amor a Deus, ela está resumida enquanto eu e você obedecemos a sua lei. Você acha que é pouco? O que Jesus falou lá em João capítulo 17? Quem são os amigos de Jesus? Guarda no coração a minha palavra e me obedecem.
Então eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Jesus diz, vocês são meus amigos se vocês guardarem minha palavra no seu coração e a praticarem. Então esse negócio de, eu amo Jesus, para eu dizer que eu amo Jesus, eu tenho que viver. Eu tenho que viver o que ele ensina. Eu tenho que praticar o que ele ensina. Porque senão eu sou idólatra. Senão eu sou idólatra. O que pode nomear um ídolo? Por que Deus combate tantos deuses? Por que Deus combate tantos falsos deuses? Por que o povo tem tanta paixão pelos deuses? Por que eles têm tanta paixão pelos deuses? Não é por isso. Você leu algum livro que algum Deus, um outro Deus, trouxe ensinamentos espirituais, morais e de efeito de caráter para moldar as pessoas, segundo o seu caráter? Tem algum livro no mundo de algum Deus que escreve sobre o caráter dele? Tem algum livro no mundo que fala que um Deus se revela às pessoas mostrando o caráter dele? Para que as pessoas sejam iguais a ele? Tem algum livro no mundo que fala isso? Nenhum. Só existe um livro no qual Deus se revela mostrando o seu caráter para nós, que é as Escrituras. Só esse livro que revela para nós o caráter de Deus. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Os outros deuses, eles não têm leis. Eles não querem moldar o caráter dos seus adoradores. Eles não querem trabalhar o caráter dos seus adoradores. Eles não se importam em moldar o caráter dos seus adoradores, porque eles já estão moldados o caráter dele. Já estão desejosos dos desejos da carne, dos pecados. Os deuses só querem uma coisa: sacrifícios, oferendas, troca, barganha. Você oferece isso e eles acreditam que esses deuses vai beneficiá-los materialmente com as bênçãos. Não é verdade? É só a gente ir ali no trevo. É só ir na rótula ali, ó. É só passar na rótula. Aquele monte de macumba ali é porque as pessoas estão buscando esses deuses falsos através desse simbolismo, desses sacrifícios, buscando o benefício. E o que eles requerem? Só mata 20 galinhas para mim. Mata um cabrito. E tem ainda aqueles que dizem, mata uma pessoa. Porque o homem está buscando satisfação do seu coração materialista. Então, é atrativo os falsos deuses, porque eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu posso continuar com a minha vida pregressa do mesmo jeito, sem se importar, porque Deus, esse meu Deus não vai me recriminar, esse meu Deus não vai me corrigir, esse meu Deus não vai me punir. É por isso que é atrativo os falsos deuses, porque ele não tem punição para o pecado. Ele não tem punição para o pecado. Só que o pior, irmãos, é crentes achando que Deus é isso. É crentes achando que Deus é isso. Não é. Não é. E o fato de nós pensarmos já isso, a respeito de Deus, nós já estamos sendo infiéis com Ele. Nós já estamos sendo infiéis com Ele. Com a sua palavra e com o seu caráter. Então, queridos, o livro de Oséias nos mostra aonde a nossa infidelidade pode nos levar. Aonde ela pode nos levar. Se eu sou casado, você é casado, e nós somos infiéis com a nossa esposa, ou vice-versa, e você descobre, ou ela descobre, o que vai acontecer com o teu casamento? Bem isso, Nico. Acabou. Acabou. Com muito esforço, com muita maturidade, alguém pode perdoar e esquecer, fazer de conta que esqueceu e tocar a vida para frente, com muito esforço. Com muito esforço. Mas eu não tenho visto isso com muita facilidade.
Eu não tenho visto isso com muita facilidade. As pessoas que dizem que perdoa, em algum momento sempre está com a cara. Ou faz do outro refém. Ou faz do outro refém. E o outro se sente subjugado, culpado por aquilo e se submete a viver subjugado pelo outro. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Então, amados, se na nossa vida conjugal já tem essas consequências danosas de infidelidade conjugal, imagina a nossa infidelidade para com Deus. Na história de Israel, foi o fim de Israel em 722 a.C. Em 722 acabou Israel. Deus pegou toda aquela nação e fez assim, ó, espalhou. Alguns de Israel conseguiram fugir da Síria e foram para Jerusalém, foram para Judá, foram para o Reino do Sul. Dentre eles, Oséias. Dentre eles, Oséias. E quando você olha o primeiro capítulo de Oséias, a gente tem uma questão que dá para a gente pensar assim. Quando começou o ministério desse homem e quando terminou? É difícil de você determinar o início e o fim do ministério dele. Por quê? Na primeira linha você tem uma identificação. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias nos dias de rei Uzias, rei Jotão, rei Acás e rei Ezequias. E no rei Jeroboão de Israel. Ele tem 4 reinos do sul e um reino de Jeroboão. Se a gente pensar, quem foi Jeroboão? Jeroboão foi o cara que fez a mudança, foi o cara que levou a ruptura dos reinos. Ele era um escravo que peitou Salomão, e Salomão olha para ele e Deus fala assim, não fala nada, porque esse cara vai tomar o teu reino. Ele foge para o Egito, porque Salomão queria matar ele foge para o Egito, mas quando Salomão morre, ele volta. E quando ele volta, existe o povo se rebela contra Roboão, que é o filho de Salomão. Então Jeroboão, que já tinha maquinado a opinião na cabeça das pessoas, consegue levar 10 tribos para a separação do reino do sul. E passou então a ter Israel e Judá. Separado bem ali no limite da terra de Efraim. Benjamim e Efraim. E é onde está a cidade de Betel. Quem lembra o que aconteceu na cidade de Betel? O que aconteceu na cidade de Betel? Que evento maravilhoso aconteceu na cidade de Betel? O patriarca teve uma experiência espetacular com Deus. Ele declarou assim, aqui é onde Deus habita. Aqui é a casa do Senhor. Esse menino estava fugindo do irmão dele. Pronto, já falei. Quem que era? Jacó. O que aconteceu com Jacó em Betel? Não. Sonhou. Ele estava fugindo, estava subindo, ele estava indo para onde ele estava indo? Em Padã Aram, que é lá no norte, lá na Síria. Lá na Síria. Ele sobe, só que ele está cansado da fuga, ele deita, coloca as pedras como travesseiro e dorme. E ali então Deus deu a visão para ele da escada. Ele falou assim, opa! Aqui Deus habita, ele fez um altar. Mas foi ali quando ele volta para Israel, quando ele volta para a terra dos seus pais, foi naquele mesmo lugar que ele cava um poço. E anos depois, anos depois, esse poço ainda está dando água, porque é uma vertente. Ali é uma vertente. Ou seja, a vertente é um olho de água que nunca cessa a água pura. E quem toma água dessa fonte ainda? Lá no Novo Testamento. Nesse mesmo poço. Quem? A mulher samaritana. E quem falou com ela naquele poço? Porque ela disse assim, onde que é o lugar de adoração? É aqui em Betel? Ou é lá em Jerusalém? Por que ela fala aqui em Betel? Porque quando Jeroboão rompe com o reino, ele cria 2 templos. Um em Betel, que é o extremo sul de Israel, e em Dan, que é o extremo norte de Israel. Ele fez 2 lugares para que o povo não fosse para Jerusalém, para não fizesse a peregrinação para adorar a Deus nas festas do tabernáculo. Com medo do povo ir para Jerusalém e querer não voltar mais para o reino dele e ficar lá, ele disse, vocês estão proibidos de ir para Jerusalém. Mas para isso, então, ele cria 2 templos. E nesses 2 templos ele faz uma escultura de boi.
voltando lá no deserto do Sinai. Voltando lá no deserto do Sinai. E esse povo começa a entrar no reino, na vida da idolatria, adorando esses dois deuses, em Dan e em Betel. E essa adoração foi por 300 anos. Foi por 300 anos. As mulheres samaritanas, há mais de 1000 anos depois, ainda estão vivendo essa idolatria. Um culto sincrético. Adora o Deus de Israel, mas adora os outros deuses. E faz uma salada. Ela sempre para Jesus assim, aonde que é o lugar da adoração? É lá em Jerusalém ou é aqui? Que para ela está fazendo certo. Aí Jesus então, sabendo que em Jerusalém também, eles não adoravam o Deus verdadeiro também, porque eles eram tudo idólatra, nem lá, nem aqui. Aí que se trouxe um choque na cabeça da samaritana. Aí que a samaritana ficou em pânico. Mas se nem em Jerusalém? Se não é aqui, aonde que é? E aonde que Jesus fala que é? Aonde que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor? Opa, não é um lugar então. Não é um lugar. É um estado de ser. É interior. É dentro. É dentro. Nós adoramos a Deus a partir de dentro. Por quê? Porque Ele colocou em nós o Espírito dEle. É a partir de dentro que nós adoramos ao Senhor. É a partir do templo que o Senhor construiu em nós. Para que Ele colocasse o Espírito dEle em nós. A partir disso, eu e você nos tornamos templo de Deus. É a partir desse templo que nós adoramos a Deus. Não aqui. Mas é aqui. Quando nós nos reunimos todos juntos. Mas tem que ser dentro primeiro. Tem que ser a partir da nossa vida primeiro. Por isso que ele falou assim, vocês são meus amigos, se vocês guardarem no coração as minhas palavras e os meus mandamentos e os praticarem. É de dentro que nós adoramos a Deus. Abre Oséias 6,6. Oséias 6,6. Que diz aí, amados? Ah, lascou, né? Lê de novo, Brico. Você percebeu que se nós praticarmos um culto que é baseado em ritos, o que é um culto baseado em ritos? A gente vem no culto, a gente vem na igreja, tem a liturgia da igreja, a gente faz a oração inicial, a gente canta, a gente se arrepende, a gente confessa, a gente tem a ministração da palavra, tem a consagração, tem a bênção apostólica, e então a gente vai embora. Isso são culto baseado em ritos. Tá? Isso é baseado em ritos. Seja de qualquer igreja. Qualquer igreja que você for, pentecostal, presbiteriana, metodista, até a igreja católica. É um culto que é marcado por uma liturgia, é um culto litúrgico. É um culto litúrgico. Se você se satisfazer com esse culto litúrgico, por isso que tem muita gente assim que bate de frente com liturgia, né? Uau! Tá filmando, né? Tô lascado, vou ser expulso. A nossa igreja reformada, nós temos o manual, né, o manual de culto. Né? A gente tem um manual, né, que tem todas as questões do culto. Né? E ele tem lá os passos e tudo. E tem uma briga, irmãos, que esse manualzinho tem 500 anos. Esse manualzinho tem 500 anos. E as pessoas querem fazer com que aquele molde seja praticado rigorosamente nas igrejas reformadas. E aí do pastor que não cumpre ele. Vai ser decepado. Vai ser decepado. E aí tem essa briga toda. E tem princípios, né? Esse manual de princípios, né, reformados, ele tem 5 pontos, né? Invocação, confissão, edificação, consagração, né, e a consagração depois você ter a vida consagrada ao Senhor e serviço.
Então são os 5 pontos que regem esse manual litúrgico. Necessariamente eles estão presentes em nossas liturgias. Necessariamente não precisa ser rigorosos no sentido da forma, mas eles são presentes nos princípios. Tem crente que se satisfaz com esse ritual. E sai da igreja assim, hoje nós temos um culto reformado. E sai todo feliz da vida. Aí ele vai numa igreja presbiteriana que é mais light. Só para você entender, nossa liturgia é mais light, tá? Nossa liturgia é mais light. Tem irmãos que vêm de outras igrejas presbiterianas que não tem essa forma mais light, diz assim, não fui, é diferente, né? Mas aí o que aconteceu? Não foi edificado com a música, não foi edificado com a oração, não foi edificado com a palavra, porque ele ficou preso ao sistema litúrgico. Não aproveitou nada de Deus. Não absorveu nada de Deus. Liturgia, ela não faz nem bem, nem mal. Não vai trazer benefício nenhum para você. Pode piorar a coisa para a sua vida. Porque a gente acaba julgando as liturgias, né? É que se torna um mal para a gente. Porque o mais importante é Deus. É Deus presente na cerimônia. É Deus presente no culto. É Deus presente nas coisas que a gente faz. A gente pode ser uma liturgia rígida, presbiteriana rígida, pode ser light, pode ser pentecostal. Se a nossa satisfação espiritual está nesse tipo de liturgia, nós estamos tão vazios quanto qualquer outra pessoa do mundo. Como qualquer outra pessoa do mundo. Não é a liturgia que vai fazer com que você seja edificado. Não é através da liturgia que você vai encontrar Deus. Não é. Você vai encontrar Deus quando você oferece o culto verdadeiro a Ele. E qual é o culto que nós prestamos a Deus verdadeiramente? Qual que é o culto que nós prestamos a Deus verdadeiramente? Baseado em Oséias 6,6. O que Deus requer de nós para aceitar o nosso culto a Ele? O que mais? O que mais? Primeira linha. Misericórdia. O que Deus requer para nós sermos verdadeiros adoradores dEle é termos um coração cheio de misericórdia. Misericórdia é uma palavra sinônima de amor. Isso. Pode ler, Mário. Amados, não tem como você querer adorar a Deus sem você amar a Deus. E amar a Deus está atrelado à obediência. A palavra, olha que coisa bacana, a palavra confiança no Velho Testamento, lembra, a palavra fé no Velho Testamento não existe, tá? A palavra fé no Antigo Testamento não existe. O que existe no Antigo Testamento, que dá uma referência à fé, é a palavra confiança. Só que essa palavra confiança, ela traz uma outra palavra que está atrelada a ela, inseparável dela. Obediência e confiança. São as palavras que denotam essa palavra que a gente chama de fé. Confiança está atrelado ao seu grau de obediência. E a sua obediência está atrelada ao grau de amor que você tem a Deus. Esse é um grande paradoxo. Você ama a Deus porque obedece ou você obedece porque você ama? Diga, Bruna. O que você acha, Bruna? A gente obedece porque amamos ou amamos e obedecemos? O que vem primeiro? O que vem primeiro?
Mas se não tiver amor, eu não posso obedecer. Amor. Amor é em primeiro lugar. Se você ama a Deus verdadeiramente, então você obedece passivamente. Vamos ser mais exato. Pensa aí que você é casal. Você é casal, você é casada, você é casado. Como que você demonstra o amor à sua esposa? Como você mostra amor ao seu esposo? Qual é a maneira concreta que você demonstra amor um pelo outro? Hã? Mais longe que isso. Mais longe que respeito. Mais longe que isso. Já falou, mais longe. Hã? Mais longe. Sacrifício. Sacrifício. Nós só demonstramos amor pelo outro por meio do sacrifício. Se você não sacrificar a sua vontade em favorecer o outro, você não ama. Deus mostrou o amor dele por nós, sacrificando o filho dele. Não negou o filho dele, sacrificando ele para nós e por nós. O que Deus requer de eu e você para amá-lo? Sacrifício. Se você não está disposto a sacrificar a sua vontade para obedecer a Deus, então você não ama verdadeiramente a Deus. Nós estamos no caminho, mas falta aquele passo de sacrifício. Em outras palavras, é entrega incondicional a Deus. O tema do livro de Oséias é o amor incondicional de Deus pelo seu povo. É o amor incondicional de Deus com o seu povo. Diz assim, o final do livro diz assim: eu os amei, eu os restaurarei, eu os trarei de volta para mim. Eu os trarei de volta para mim. Oséias casar com uma prostituta significa este amor de Deus incondicional por nós. Essa noiva está corrompida com o pecado, somos nós. Mesmo nós corrompidos pelo pecado, Deus não desiste de nós por nada. Por nada. Ele diz, ninguém pode tirar vocês das minhas mãos, porque eu os amei. Eu me sacrifiquei por vocês. E eu farei com que vocês sejam consagrados para mim. Mas esse processo, irmão, poderia ser muito mais prazeroso para nós e para Deus. Não esperarmos esse ato purificador somente com a volta de Jesus. Nós podemos fazer a partir da nossa consagração de verdade para Deus aqui. E você seria um crente cada dia mais vigoroso, mais alegre, mais contagiante diante do Senhor. Mais usado pelo Senhor. Mais usado pelo Senhor. Mas depende do grau da entrega minha e sua, verdadeiramente para Deus. A nossa vida cristã seria muito mais triunfante. E nós não estaríamos pegos a mesquinharias, a coisinhas da igreja. Quando nós somos apegados às coisinhas da igreja, nós estamos no caminho da religiosidade, que é abominável ao Senhor, que nós estamos agindo com Deus com idolatria. Nós não estamos exercendo o amor de verdade. E que Deus, qual que é o requisito? O primeiro requisito de Deus? Amor. Só posso dizer que amo a Deus se eu sacrifico a minha vontade em prol do crescimento da fé do meu irmão e da minha irmã em Cristo Jesus. Porque está correlacionado à nossa comunhão com Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, ele diz assim,
Ame a Deus acima de todas as coisas e seu próximo. Então, tem como separar isso? Tem como separar isso, irmão? A partir disso, eu começo a constatar se meu culto é verdadeiro a Deus ou não. Isso é uma referência para que eu possa ver se eu não sou um religioso. Ou se eu sou alguém temente a Deus ou não. Esse é o parâmetro para medir a minha espiritualidade. Esse é o parâmetro para nós medirmos a nossa espiritualidade. Se nós estamos sendo meros religiosos nominais, que se agrada de estar presente num culto presbiteriano, ou em outro culto qualquer, satisfazendo o nosso senso religioso, porque todos nós temos um grau enorme de senso religioso. Além de ser idólatras, nós somos religiosos, na essência. Qualquer manifestação de um culto, qualquer reunião que leva o nome de Deus, traz algum tipo de satisfação para nós. Traz algum tipo de contentamento para nós, porque alimenta o nosso senso religioso. Nosso senso religioso. Mas isso não quer dizer que Deus está se agradando do que você e eu estamos fazendo. Há uma diferença muito grande entre acharmos que nós estamos felizes e acharmos que Deus está aceitando nosso culto, ou Deus está dizendo assim, vocês estão na minha presença, pessoas queridas ou não. Quando você pega do livro de Oséias, de Isaías, ele diz assim, quem deu autorização para vocês pisar no meu pátio? Não é nem no templo, é no meu pátio. Abandone o pecado, cuidem dos órfãos, cuide das viúvas, e aí você pode entrar aqui dentro. É muito sério, irmão. É muito sério o livro de Oséias. Ele traz um peso muito grande para todos nós. E onde está presente Jesus nesse livro? Onde está presente esse livro? Onde está Jesus presente nesse livro, irmãos? Vai lá em Oséias 11:1, para a gente ir fechando. 11:1. O que diz aí? Para onde Jesus fugiu? Para onde José fugiu? Quando Herodes queria matá-lo? Ele ficou quanto tempo lá? Por aí. Até Herodes morrer, né? Aí Deus falou assim, o anjo falou para José, pode voltar, vai para Nazaré agora. Porque aquele que queria te perseguir já morreu. Então, essa referência de Oséias 11:1, Deus está falando com o povo de Israel, está falando de Deus ter tirado o povo do Egito, mas também é uma referência a Jesus. A referência à ida de Jesus para o Egito, depois ele tem que voltar. E Deus trazer Jesus do Egito para estar junto com o seu povo novamente. Egito e o povo de Deus está sempre andando junto, né? Está sempre andando junto. Diga. Aí é Israel. Só um. Aí é o povo. Por inferência, esse texto a gente atrela a Jesus, né? Tá? Então a gente pode ver a Jesus nessa presença. E também, na parte teológica do livro, na parte teológica você vê essa fidelidade, esse amor incondicional de Deus pelo seu povo. Na parte teológica, é a gente olhar para Jesus e tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele manifestou, a graça dele, o perdão dele, o amor dele, e como ele foi rejeitado pelo seu povo. Vamos lá em Mateus. Vamos lá em Mateus. Para a gente fechar então. Mateus. Vai lá. 23. Mateus 23, versículo 37 a 40. Acharam? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa referência tem tudo a ver com Oséias. Filho meu, eu te estendi a mão, querendo te proteger, mas com rebeldia você fugia de mim. Você fugia de mim. Jesus fala assim, quantas vezes Deus quis salvar Jerusalém, por meio dos profetas, mas o povo, com rebeldia, teimosamente, queria viver longe de Deus. O próprio Deus veio na pessoa do Cristo, e eles fizeram o quê? O mataram. Aí é aquela parábola que Jesus contou do fazendeiro. Ele coloca administradores para tomar conta da sua fazenda. Aí ele manda os empregados para pegar o dinheiro lá do arrendamento, para ver como estava a fazenda, como estavam as coisas. E eles foram matando, um a um. Até que então o dono diz assim, eu vou mandar meu filho. Porque eles vão respeitar o meu filho. Eles enviam o filho. Ele envia o filho. E o que eles fazem com o filho? Vamos matá-lo, porque nós seremos herdeiros de tudo aquilo que era dele. Nós, teimosamente, queremos tomar o lugar de Jesus. Teimosamente, queremos governar a nossa própria vida. Sem nos sujeitarmos à palavra de Deus. Teimosamente, nós quebramos o nosso casamento com Deus. Teimosamente, nós não somos fiéis à aliança de Deus. Teimosamente. Estamos longe desse povo aqui? Não. E nós não podemos colocar a desculpa que nós somos pecadores. Nós não podemos dar essa desculpa. Por quê? Porque o Senhor colocou em nós o seu Espírito, que nos capacita a não cairmos em tentação, desde que nos sujeitemos a Ele, desde que peçamos a Ele, desde que recorremos a Ele, para que Ele nos fortaleça e nos traga livramento. Novamente, eu vou fazer vocês decorarem 1 Coríntios 10, 13. As tentações são humanas, dentro da concupiscência humana, dentro do parâmetro das nossas necessidades. Mas ele diz, mas junto com as tentações, Deus provê livramento. Quando? Quando nós reconhecemos que nós precisamos do poder dele, para não cairmos nas tentações. É isso que nós precisamos ter como cristãos. Dependência do Espírito Santo, para não pecarmos contra Deus. Se você não quer ser infiel a Deus, nós temos que entender a nossa dependência urgente que nós temos do Espírito Santo. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, para que a gente não venha a cair nas tentações. Se eu e você tentarmos lutar contra as tentações por nossas forças, você não é nem uma pessoa diferente dos fariseus. Você nem é uma pessoa diferente dos moralistas. Você nem é uma pessoa diferente dos legalistas. Deus não está chamando moralista. Deus não está se alegrando do legalista. Deus está se alegrando daqueles que dependem do poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Que nós possamos entender essa pesada declaração. Eu sou o teu Deus, que te tirei da terra da servidão. O que Deus quer ouvir de nós? Tu és o meu Deus. Que nós possamos servi-lo com fidelidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Tem uma pergunta? A infidelidade? No caso de Israel foi o julgamento, né? Ali o julgamento deles, daquela situação, o julgamento de Deus vai ser manifestado no ano de 722, quando a Síria entrar de fato e dissolver toda a nação. Deus dissolvendo aquele povo, espalhando por toda a terra.
Porque eles já não amavam Deus, não conheciam Deus, e Deus então espalha eles por toda a terra. A graça, Paulo, a graça se manifesta quando Deus chamar eles de volta. Porque apesar disso, eles não deixaram de ser povo de Deus. Entende? A gente olha assim as questões, se a gente parar, pensar, a obra de Cristo na vida de cada um de nós é verdadeira, e lógico que nós somos humanos ainda, a gente está sujeito às tentações e nós vamos pecar, infelizmente, né? Infelizmente nós vamos pecar. Mas isso faz com que a gente nunca olhe no sentido de condenação, porque em Cristo, esses nossos pecados são levados sobre Ele. Mas nós não podemos fazer como Paulo adverte às igrejas, não use dessa liberdade para libertinagem. Nós não podemos fazer com que a salvação ela seja algo barato para nós. Dietrich Bonhoeffer, no livro dele sobre discipulado, diz assim que o cristianismo, naquela época, na década de 40, lá em 1940, porque ele está preso, ele escreve o livro dentro da prisão, ele foi preso, é um pastor alemão, e ele... ele é um pastor alemão, não é um cachorro, é um pastor alemão. E ele era contrário à ideologia de Hitler. E por causa dessa contrariedade a Hitler, ele foi preso. E no último dia de vida dele, antes de Hitler se matar, que disse que se matou, antes de ele morrer, de ele entregar o poder, ele vai lá e manda assassinar Bonhoeffer. Ele falou assim, esse cara não vai ficar em vida, depois da minha morte, ele vai morrer antes. E ele morre. Mas ele escreve no livro do discipulado, ele escreve assim que a igreja naquela época, ela transformou a graça barata. E o termo, a graça barata, é dele. Por que nós transformamos a graça barata? É quando nós nos apropriamos da graça de Deus, quando nós nos apropriamos da salvação que Cristo nos dá, e nós vivemos a vida libertina no mundo. Sem obediência à palavra de Deus. Não levando a palavra de Deus a sério. Então ele falou que isso é uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer. Então, queridos, ele faz com que a gente pense, será que eu não estou transformando a graça que custou caro para Deus? Custou caro, irmãos. Custou caríssimo. A minha salvação e a sua salvação custou caro. O sangue de Cristo. Será que nós estamos sendo libertinos? Não valorizando o que Jesus fez por nós, porque nós queremos continuar na nossa vida de concupiscência, de pecado? Mergulhados nos prazeres? Isso é transformar a graça barata. Isso é transformar a graça barata. Deus não chamou a gente para viver a graça barata. Deus nos chamou para vivermos uma graça sacrificadora. Aí entra a teologia do liberalismo. Cristo já morreu, não precisa me sacrificar. Continua assim. Vai nessa. Vai nessa. Você vê onde vai parar. Porque quem tem um pensamento desse, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Nunca experimentou do perdão de Deus. Nunca experimentou da misericórdia de Deus. Nunca. Nunca. Eu creio que todos vocês experimentaram a graça de Deus no fundo do pecado. Fomos atingidos pela consciência do Espírito Santo que nós somos pecadores. E essa consciência do pecado nos levou ao desespero. Nos levou ao desespero. A ciente consciência que nós estávamos condenados diante de Deus. E por causa dessa visão aterradora, Deus manifestou a graça dizendo assim, eu te perdoo. Em Cristo Jesus. E nós, na hora, abraçamos Ele. Que ninguém queria ficar condenado. E nós aproveitamos a oportunidade que Deus estava nos dando. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Diga, Mário. O lado positivo, né? Correr atrás do Espírito Santo para que ele
Sim. A gente acaba não olhando o lado positivo da graça, né? A graça, Deus nos proporciona a graça para não pecar. E a gente está tão querendo pecar que a gente foca o lado do perdão. Nós somos miseráveis. Sim, excelente. Rapaz do céu, isso é abominável de Deus. É você pecar já sabendo que Deus vai te perdoar. Isso é abominável. Isso é abominável. Você pecar porque você está olhando a graça do perdão. Isso é abominável. Só para você entender, teologicamente, só para eu fechar 2 minutinhos. Só para você entender. Quando a gente fala que Jesus morreu lá 2000 anos atrás, e a referência teologicamente diz assim, Jesus levou todos os nossos pecados sobre ele. Espera aí, eu e você, nós não existimos. Quando ele está falando essa declaração teológica, significa que Jesus, a morte dele é uma só. É uma só. É uma só. O sacrifício dele é uma só. Contudo, o sacrifício dele por nós tem um valor vitalício. Ou seja, enquanto eu estou vivo sobre essa terra, ele está levando o pecado meu sobre ele. Você entendeu? O meu pecado de hoje, Jesus está levando hoje sobre ele. Não nesse sentido. O sacrifício dele é um só. Mas ele está levando a condenação do nosso pecado sobre ele agora. Ainda que ele já está ressuscitado. Mas o valor do sacrifício é vitalício. Ou seja, o Cordeiro está ali, recebendo sobre ele todo o nosso pecado quando nós pecamos hoje. Cada vez que eu peco, o acusador vai lá, diante de Deus. Ei, então. Quer dizer, ele não sai de lá, né? O diabo não sai de lá. Ele está ali. Pois é, então, pecou. O que João fala para nós? Quem que é o advogado? Jesus está ali para te defender. Ali. Você entendeu o que eu estou falando agora? A condenação vem trazida pelo Satanás, que é o promotor. Ele quer te condenar. E Jesus tem que se apresentar ali para te defender e te perdoar. Então, essa declaração que os nossos pecados foram perdoados em Cristo, tem um sentido teológico. Prático significa que Jesus está te defendendo todo dia perante o tribunal de Deus. Toda vez que você pecar, Jesus tem que se apresentar para te defender. Você entendeu como funciona? Na maneira prática. Então, imagina você, no seu coração, eu vou pecar mesmo, Jesus vai perdoar. Cara, Jesus está olhando para você e fala assim, cara, e você está indo. Aí você lá e fala assim, Senhor, me perdoa. Você viu a cara que Jesus, que cara que Jesus vai te olhar? É isso aí. É isso aí. Que cara que nós vamos ter de pecarmos conscientemente. Eu quero dizer, todo crente peca consciente. Tá? Você não peca acidentalmente. Crente passa a pecar conscientemente. Você tem um lapso grande de tempo para recorrer a Deus e dizer, meu, não quero pecar contra ti. Você tem um lapso grande de tempo para pedir socorro a Deus. E Ele te dá graça para você não pecar. É o tempo que Deus te dá. Amém, queridos? Passou 2 minutinhos. Vamos lá, vamos orar. Obrigado, Mário. Nosso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o teu amor é incondicional. Mas, Pai, não permita, Pai, que nós vivamos uma vida leviana na tua presença. Nós queremos ser crentes sérios, crentes maduros, responsáveis na tua presença. Vivendo, ó Deus, não com medo, mas com respeito diante do Senhor. Pecado, ó Pai, daquele povo no passado, é uma lição para todos nós, que o grau de infidelidade é muito próximo das nossas ações. Muito próximo. Por isso, ó Espírito Santo, recorremos a Ti, que nos fortaleça, para que nós não venhamos a pecar.
nos socorra, Senhor, quando estamos sendo tentados. Que nós possamos nos lembrar que em Ti nós temos socorro, nós temos livramento. Para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Por isso, ó Pai, nós oramos agradecidos, recorrendo à Tua graça e à Tua misericórdia para nossas vidas nesse dia. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus amados. Vamos caminhando, né? Amém. Amém. Graças a Deus, né, queridos?